Viva, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate, toda a segunda-feira, a partir das 21 horas. Com um ligeiro atraso, estamos presentes para olhar para mais um assunto que pensamos ser também importante. Na edição de hoje, queremos falar sobre a seguinte temática: a ortografia de português, o novo acordo ortográfico. Este acordo que foi aprovado em 1990, ou ratificado, vamos assim dizer, um conjunto de regras acordadas entre os diversos países que têm a língua portuguesa como idioma oficial. Este acordo começou a vigorar no Brasil a partir de 2009, sendo obrigatório desde 2016. Angola ainda não ratificou este acordo até aos dias de hoje. Por que de não o ter feito até o momento? Quais as razões que estão na base desta decisão? São questões que vamos levantar ao longo deste programa e esperamos ver respondidas aqui pelos nossos convidados, que passo já a apresentá-los também. Começo por cumprimentar o professor e escritor José Luís Mendonça. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. Está connosco também Arlindo Isabel, que é diretor da Mayamba Editora. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, telespectadores da TV Girassol. Boa noite, colegas do painel. Está connosco igualmente António Quino, secretário-geral da Associação Angolana da Academia de Letras. Boa noite, bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. Maria Helena Miguel é professora de língua portuguesa. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. E a representar o Ministério da Educação está connosco Ana Paula Henriques. Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite e muito obrigada. O Ministério da Educação agradece. Muito bem, queremos começar exatamente pelo Ministério da Educação, de forma até em jeito de provocação. Doutora Ana Paula Henriques, por que da não ratificação deste acordo até os dias de hoje? Bom, eu gostaria de fazer inicialmente uma correção. O acordo ortográfico não foi ratificado em 1990, ele foi assinado. E, de facto, aí, todos os países, os Estados-membros da CTP, assinaram este acordo. Também, para esclarecer, gostaria de dizer que na construção do instrumento não estiveram presentes todos os Estados-membros. Entende-se, porque na altura as prioridades eram outras. Mas pronto, só para esclarecer que não estiveram todos presentes. Nós não temos absolutamente nada contra o acordo ortográfico, não somos contra o acordo ortográfico, porém consideramos que ele funcione na escola carece de alguma revisão. E com base em documentos técnicos e científicos apresentados em reuniões próprias, fóruns próprios, nós sempre manifestamos esta intenção junto dos pares que, por sinal, compreenderam. Muito bem. Professora Maria Helena Miguel, enquanto académica e professora de língua portuguesa, como é que olha para esta não ratificação do novo acordo ortográfico até os dias de hoje, quando, na verdade, Angola faz parte do processo todo de discussão, de elaboração do documento? Bom, eu, enquanto docente, isto para nós, professores, constitui uma preocupação, porque nós estamos a conviver com dois sistemas ortográficos, já que todas as referências de escrita fora de Angola, e que vem muita, quer através da televisão, quer através dos dicionários, quer através das gramáticas, quer através de toda a literatura que venha de fora, vem escrita na nova ortografia. E isso, quer nós queiramos, quer não, influencia a nossa escrita. Eu creio que todos nós já nos apercebemos que até a escrita oficial, documentos oficiais, já estão a aparecer com tendência da ortografia do novo acordo. Portanto, já estamos a tirar as consoantes mudas, muitas vezes, porque o computador muitas vezes está definido
na nova ortografia, e se nós não tivermos o cuidado de antecipadamente preparar o computador para a escrita antiga, ele vai escrever e vai corrigindo. Não é? Algumas, até o mais grave que eu acho, é aquelas palavras que até nem... Nós somos um país que temos o português padrão de Angola, é o português de Portugal. Não é o português do Brasil. Mas nós muitas vezes estamos a escrever palavras do português do Brasil. Aquelas palavras que têm a sílaba tónica acentuada a preceder uma sílaba nasal, no Brasil escreve-se com acento gráfico circunflexo. Porque os brasileiros pronunciam a sílaba fechada. Os brasileiros dizem econômico, dizem acadêmico. E nós não dizemos econômico nem acadêmico, nós dizemos económico e académico. O acento é agudo. Mas, como a escrita, a maior parte da escrita, das referências, vem do Brasil, as pessoas estão a captar isso e estão a utilizar, mesmo na escrita de documentos oficiais. Portanto, esta dupla presença das duas grafias constitui um sério problema para a escola. Eu, às vezes, tenho uma grande hesitação se vou corrigir, vou penalizar, não penalizo, de marco erro, diz, não está na ótica padrão do português de Angola, que segue o padrão de português de Portugal, esta grafia não está certa. E registro. Mas não penalizo, porque é esta a realidade. Mas não vai poder agir assim por toda a vida. Claro, não vai ser. Temos que esperar que haja uma oficialização, não é? Sem essa oficialização nós não podemos aceitar, não é? Não é? Professor Luís Mendonça, enquanto também, além de professor escritor, como é que olha para esta questão toda da não ratificação do documento, por causa até da literatura, depois desse choque na interação que tem com outros autores pelo mundo da língua portuguesa, tem muito se deparado com este choque? Bom, nós escritores temos sorte porque eu posso ler o livro de um escritor brasileiro e entendo perfeitamente. Um brasileiro ou um português pode ler os livros. Nós escrevemos em conformidade com a ortografia de 1945 e ele nos entende, portanto aí não há problemas. O problema é que eu sou professor e como sou jornalista também, observo que já há instituições oficiais do nosso governo que têm em sítios públicos a escrita brasileira com acento circunflexo, palavras que têm acento circunflexo, nós não temos acento como econômico. Já está publicado. E, entretanto, nós temos aqui 6 grandes interferências. A primeira é o português de Portugal, que é diferente do português do Brasil, que interfere aqui na escrita dos alunos. O português do Brasil, portanto, 2. Eu até apontei aqui 2. Depois temos a nossa linguagem popular, que também entra na escrita, a nossa linguagem aqui popular, né? Português de Angola. E temos um fenómeno intercontinental de simplificação e abuso da crase. E parte desse abuso da crase vem dos nossos irmãos dos Congos, porque o acento grave é uma norma da língua francesa. Je vais à Luanda. A tem acento grave. De 15 a 21, por exemplo. E nós temos essa interferência que vem aqui dos Congos, temos interferência do Brasil, interferência de Portugal, e o nosso acordo ortográfico de 45 que rege a língua oficial em Angola. Então temos aqui 6 grandes. Então, o que é que nós temos em Angola? Uma confusão linguística muito grande. Como é que se resolve isso? Isso resolve-se. Bom, eu estou a falar a nível do ensino, que é problemático. Resolve-se não só ratificando o acordo, não basta ratificar o acordo. É preciso pôr os alunos a lerem. Os seus formados. Os alunos leem pouco. Se eles lessem mais, não vinham escrever já no ensino superior Escorreio, por exemplo. O bairro dos Correios põe Escorreio. Alguns alunos, não é? Portanto, isto é por falta de leitura. Ler mesmo, falta de leitura. O fenómeno da desleitura é um perigo para, não só para o ensino, mas para o próprio desenvolvimento. Então, o que eu defendo é a ratificação do acordo. Por quê? Porque o acordo já entrou subrepticiamente. Sem se ninguém... Quando estamos distraídos a discutir se ratifica ou não ratifica, os anos... E já está todo mundo a escrever em conformidade com o acordo de 1990. Já as empresas portuguesas que vêm para cá já põem anúncios públicos com o acordo ortográfico
os meninos na escola também já escrevem assim, as instituições públicas, você vai ver norma de um requerimento, por exemplo, já está com a nova linguagem de Portugal e a nova do Acordo de 90. Então, é melhor ratificar, porque ele já entrou, já está cá em Angola. Esse é que é o problema. Muito bem. António Aquino, qual é o posicionamento da Academia Angolana de Letras? Bem, o posicionamento da Academia Angolana de Letras é público. Portanto, nós, tal como referiu a professora Ana Paula Henriques, nós somos de opinião que não se deve subscrever ou ratificar o acordo ortográfico enquanto não se leve em consideração alguns aspectos que, para nós, e eu olho para a questão do acordo ortográfico, mas na perspectiva, um bocadinho como disse a estimada e finada professora Amélia Mingas, que é uma questão de soberania. Porque quando olhamos para o acordo ortográfico, nós estamos a possibilidade de a língua também veicular aspectos ligados à nossa identidade nacional ou à identidade cultural. E o acordo, conforme está preparado, não privilegia, exclui aspectos ligados à coabitação linguística, porque, como fez referência o Zé Luís Mendonça, essas interferências, essa força que a língua portuguesa falada pelos angolanos recebe também vem das línguas nacionais. E há um aspecto, por exemplo, que nós podemos ter em atenção, que é o não se levar em consideração a grafia das outras línguas que coabitam no mesmo espaço territorial angolano, que é a língua portuguesa, não permite que, por exemplo, nomes escritos em línguas nacionais sejam admitidos na grafia da língua portuguesa. E isso é extremamente grave. Julgo que, tarde ou cedo, felizmente, já há possibilidade, a Academia Brasileira de Letras já levantou a possibilidade de se rever alguns aspectos ligados à língua, mas mais do que os outros, é claro que nós internamente temos que fazer bem o nosso trabalho para que possamos ratificar o acordo ortográfico de acordo com os aspectos que nós reclamamos que devem ser vinculados na língua. Muito bem. Arlindo Isabel é editor de livros. Sim. Editor literário, é mesmo. Literário, exato, e acompanha muitos autores. Têm vivido este problema com muita frequência, ou pelo facto de serem autores têm esta liberdade de escrever como bem entendem? Bom, volto a cumprimentar os telespectadores e, mais uma vez, colegas do painel, e agradecer o convite da TV Girassol. Literário, que tem sede em Angola, angolana, eu tenho que respeitar a norma vigente em Angola. Porque só viola a norma quando provavelmente esteja a aludir à liberdade criativa, quem conhece a norma. Quem escreve de qualquer forma é erro. É erro. E a língua, por isso é que está na Constituição, qual é a língua do país? É a língua portuguesa. Quando diz, ok, língua portuguesa. Qual é a norma? É a norma de 1945. O que eu sigo e que a minha editora segue, a Mayamba, é a norma vigente em Angola, que é aquela que está politicamente, digamos, definida como sendo a norma do português falado em Angola. Tudo o resto são erros. Quando recebemos um original, tanto o original é o texto, tanto na fase de edição de um autor, nós temos o cuidado de verificar se as palavras estão bem escritas, se as construções estão corretas, porque nós somos uma espécie de sistema, as editoras, aquelas que são verdadeiramente editoras, fazemos um trabalho complementar ao trabalho de educação, né, que é feito, digamos, pelas instituições formais do Ministério de Ensino, de Educação e Ensino.
Então, nós não... nos contratos que fazemos é, em primeiro lugar, obrigar que os autores, aliás, eles próprios sabem, não é, respeitem, digamos, a norma vigente em Angola. Já fizemos algumas concessões, mas muito poucas. Há um autor angolano, residente no Brasil, que publica pela Mayamba, mas faz uma declaração de que ele usa a norma do português, digamos, a norma do acordo ortográfico da língua portuguesa. Portanto, aí, e fica lá escrito no livro de que esta publicação segue a norma, digamos, do acordo ortográfico. Todos os outros originais, todos os outros livros, nós temos responsabilidades públicas. Portanto, estamos em Angola e temos que... Se o Estado angolano não ratificou até agora... Quando diz que o autor apresenta esta declaração ou assina esta declaração, é no sentido de salvaguardar a editora, depois, no momento de alguma análise, falar que este livro tem erros? Porque se houvesse rigor e responsabilidade do Estado, poderia sim responsabilizar qualquer entidade que violasse, digamos, a norma estabelecida. Não há rigor? Não, porque se isso, de acordo com o que disse a professora Maria Helena, que não é mentira, não é uma inverdade, para ser mais, usar uma palavra mais elegante talvez, e eu próprio também sou funcionário público, vejo, não é? Ainda hoje estive em presença de um texto semelhante numa instituição pública. É evidente, claramente um erro, não é? E as pessoas, funcionários do Estado, devem conhecer em primeiro lugar o que são compromissos do Estado. Eu não estou falando em nome do Estado, eu sou privado, né? Estou aqui como editor literário. O que eu devo dizer é que as pessoas, e aquelas, sobretudo, que trabalham nas instituições, e mesmo em relação aos professores, seja de instituições públicas ou privadas. Aliás, temos que partir do princípio de que a educação nunca é privada, né? A instituição pode ser privada, mas a educação é pública. Não. É pública, porque formado numa instituição privada, né? Seja ela universidade, colégio, etc., ou numa escola do Estado, vão todos concorrer para o mesmo emprego e todos têm que ter o mesmo nível, o mesmo padrão de conhecimentos para que possam, digamos, ter um desempenho que se espera dessas... que se espera, digamos. Muito bem. É isso. Professora Ana Paula, falamos aqui do tempo da aprovação ou da assinatura das acordos. Estamos a falar de 1990. Já lá estamos a caminhar para o 35º ano desde a assinatura deste acordo. Não foi tempo suficiente para Angola... do trabalho que tem estado a fazer, encontrar os erros que, como falava-se no princípio, não privilegiam aquilo que é o português da Angola, para corrigir isso e avançar para a sua ratificação, porque hoje as instituições públicas, documentos oficiais, como disse o professor Luís, aparecem com o português do Brasil, com o português de Portugal, e depois há esta confusão toda. Como é que se vai resolver este problema? Jorge, muito obrigada pela pergunta, porque isto explica, de facto, a razão pela qual até o não ratificamos. Acontece que se trata de um instrumento coletivo que diz respeito a novos Estados. E este instrumento, para ser alterado, é preciso que haja, que estes Estados estejam em concordância. E nós temos, sim, de facto, os estudos, 5 publicações. Estas publicações foram partilhadas. Contudo, apenas agora, no dia 6 de dezembro de 2024, nós tivemos uma reunião onde alguns Estados não estiveram presentes, mas os Estados promotores, estes sim, estavam presentes, portanto, Portugal e Brasil estavam presentes, e que declararam que das experiências vividas consideram que é necessário rever o acordo ortográfico. Portanto, quer dizer que nós estamos, desde o mês de dezembro do ano passado, na mesma plataforma, que nós devemos rever para que ele se torne um instrumento mais funcional. E é preciso sublinhar que Angola esteve sempre certa, né? Portanto, os nossos parceiros acabaram por
Concordo, a composição Muito obrigada. Não, Exatamente. porque felizmente no princípio eu fazia parte, né, da comissão. A professora Marilena no início também fez parte. Sim. Desta comissão para a revisão ou da assinatura de 1990? Da comissão para a revisão. Ok. Da rever para Avançar para a Retificar para ratificar. É o Exatamente. princípio. Este era o nosso lema, pelos aspectos já levantados pelo professor Quino, e não só, mesmo em termos de funcionamento como tal, quem estuda as bases do acordo ortográfico acaba constatando que elas não são na íntegra funcionais. Elas às vezes contradizem-se e às vezes causam ainda muito mais problema ao aluno do que a facilidade que o próprio acordo às vezes parece proporcionar. Mas Por que então que Angola decidiu assinar este documento em 1990? Muito bem. A base de 1990, e é importante que fique claro, porque há bocado eu ouvi o senhor jornalista dizer que todos participaram da discussão. Não foi. Portanto, houve uma discussão entre Portugal e Brasil e depois propuseram a todos. E ao propor-se este instrumento, na altura, não houve o tempo necessário para se estudar as 36 bases. Mas mesmo assim Angola assinou um documento que não teve tempo suficiente para estudar. Contudo, na altura, fez-se fé aos parceiros. Mas para a experiência que nós fizemos de aplicação, aí nós vimos que o melhor seria acautelar determinadas situações. Também é importante dizer que na altura não tínhamos ainda estudos tão evoluídos, mesmo a nível das nossas línguas banto. E o importante, penso eu, é que a meio do caminho nós tínhamos percebido e não no fim. Sabe porquê? Porque senão nós hoje estaríamos a refazer os manuais todos, independentemente das condições que nós, financeiras e não só, mesmo em termos técnicos, porque agora se chegou à conclusão que é preciso rever. Professora Maria Helena, mesmo com todas estas questões acabadas de ser elencadas aqui pela professora Ana Paula, Angola decidiu assinar. Por que é que se assinou na altura, não avançou para a ratificação? Esse tempo todo nesta discussão, como é que se pode entender este posicionamento? Bom, eu acho que aqueles anos todos que as equipas estiveram a discutir, Angola teve a oportunidade de também deixar as suas preocupações e estarem refletidas no acordo. E penso que foi nessa perspectiva que o acordo foi assinado, foi aprovado. Agora, a lei depois, o Parlamento ou a Assembleia Nacional tem que ratificar. Aí é que o travão veio e estamos neste impasse até agora. Eu estou plenamente de acordo que, em termos de refletir na escrita da ortografia, sobretudo os antropónimos e os topónimos, sim, é de toda a legitimidade. Até porque nós temos muitos topónimos estrangeiros que escrevemos exatamente como estão na sua origem. Nós escrevemos Washington, escrevemos com W, não é? Sem problema. Mas há muitos que nós traduzimos. Nós traduzimos Londres, traduzimos Varsóvia, traduzimos Moscovo, traduzimos muitos porque as línguas, qualquer língua no mundo, tem sempre o potencial de adaptar os estrangeirismos foneticamente. Começamos foneticamente e depois ortograficamente. Há palavras que nós não conseguimos pronunciar como se pronuncia na sua origem. Então nós adaptamos. Assim nós fizemos as palavras das línguas nacionais. Há muitas palavras das línguas nacionais que entraram para o português, adaptamos e hoje estão aportuguesadas. O mesmo acontece do português para as línguas nacionais. Nas línguas nacionais nós dizemos occipitali, hospital, ossicola, escola, adapta-se. Isto é um processo natural e intrínseco a qualquer sistema linguístico. Se nós insistimos, por exemplo, em relação
aos topónimos. Nós escrevíamos, e lembro-me de um artigo muito interessante que Pepe Tela, na altura, escreveu, se criou a lei da escrita dos topónimos, começamos a escrever quando Cubango com C. E o Pepe Tela disse, devolvam-me o meu KK. Agora já não é KK porque as províncias foram divididas. Quer dizer, já nem se é. Pois, mas se o KK era pacífico, o mesmo não era com Kwanza Sul, que é a minha província, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Lunda Sul, Lunda Norte. Nós escrevíamos a escrita da palavra Kwanza, a escrita etimológica da origem, mas o Sul era português, o Norte era português. Então tínhamos o nome da província escrito em duas línguas, Kwanza na língua nacional? Quimbundo ou Umbundo, não sei, e Sul e Norte em português. Sim. Então há aqui uma incoerência que nós temos que tratar. E, por outro lado, os topónimos que já estão adaptados, Luanda, e quem fala em Luanda fala em muitos outros topónimos que já estão aportuguesados. Como é que vamos tratar isso? Não é? Há aqui muita questão. E, por outro lado, a escrita da língua portuguesa é tendencialmente fonética. Então, nós escrevemos mais ou menos como falamos, mas é uma fala cuja pronúncia está institucionalizada, está oficializada num padrão. Há o padrão, a língua portuguesa, padrão que nós adotamos. É o padrão que nós não conseguimos utilizar de acordo com o padrão estabelecido em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, porque nós temos a nossa idiosincrasia que se reflete na língua, a nossa pronúncia própria. Quando um português ouve um angolano falar, diz, tu não és português? O mesmo acontece se ouvimos um português ou um brasileiro, nós identificamos logo. Mas o que se diz é que o nosso português é mais próximo de Portugal, não é? Não. Não é o mais próximo de Portugal? Não sei, os brasileiros, há quem diga que somos mais próximos dos brasileiros. O Jorge Amado, uma vez numa entrevista, ele dizia que os africanos salvaram os brasileiros, o português do Brasil, porque o português que foi para o Brasil era o português de Portugal. É fechado, é muito rápido e se as pessoas não estão habituadas, às vezes têm dificuldade em ouvir. Eu lembro-me que quando nós começamos a ver as novelas, as famosas novelas brasileiras, e não houve dificuldade nenhuma em os angolanos perceberem a fala dos brasileiros. Quando chegaram as primeiras novelas brasileiras, os angolanos... Portuguesas, no caso. Queixavam-se. Mas que língua é essa? Nós não conseguimos perceber. Até conseguirem entrar na dinâmica da pronúncia do português, padrão de Portugal, foi difícil. Agora não há esse problema, não é? Mas há realmente maior proximidade, porque nós abrimos as vogais, o Saramago... Jorge Amado? Como é que se chama? O Manuel Alegre. Diz que as vogais em África são cantadas, são dançadas. Então, é este ritmo que nós damos ao português em Angola e no Brasil que nos aproxima mais. O português de Angola é mais próximo do português do Brasil. Mais pausado, mais aberto, mais alegre, enquanto que o português é mais fechadas, tudo é mais fechado. E nós identificamos-nos mais com o português do Brasil por ser mais idêntico ao nosso, e essa identidade tem a ver com a origem. Muito bem. Vamos seguir. António Quino, e também aqui gostava depois de ouvir a opinião do professor Luís Mendonça e de Arlindo Isabel. Há aqui uma, digamos que, exigência ou falta de abertura por parte dos outros países, no caso, por exemplo, de Portugal e do Brasil, para a correção ou o reconhecimento daquilo que é o português de Angola para que o nosso país possa avançar para a ratificação deste documento? Nestes 35 anos, o que é que está a faltar para que Angola possa avançar? Não, eu não a resistência, daí o termo certo?
Não, eu não digo que se trata de uma questão de resistência ou de falta de cooperação da parte dos outros países falantes da língua portuguesa, porque essa cooperação tem havido, não é? Tem havido os encontros de concertação, como fez referência a professora Ana Paula Henriques, tem havido essa concertação. Mas deixa-me só pular um bocadinho a questão para voltar no aspecto que o Arlindo Isabel fez referência, mas também o Mendonça disse. São os erros constantes que nós encontramos nos documentos oficiais, documentos públicos, documentos privados e por aí adiante. Eu julgo que uma coisa não tem a ver com a outra. Ou seja, nós estamos a falar do acordo ortográfico, mas do outro lado nós estamos a falar em erros ortográficos. E erros ortográficos são penalidades. Não, mas esse caso está-se a falar de erros que para o nosso português são considerados erros, mas para o do Brasil, de Portugal, não, por causa daquilo que está já omitido no acordo. O que tem acontecido na nossa sociedade, e eu falo isso também, não só como jornalista, mas também como professor, o que tem acontecido na nossa sociedade é que vamos desculpando os erros ortográficos que se vão cometendo com o acordo ortográfico. Ou seja, escudamos-nos no acordo ortográfico para sacralizar os erros ortográficos que se cometem. E isso deve ser penalizado. Eu penso que nós estamos a tratar de dois assuntos diferentes. Portanto, oficialmente há uma norma que deve ser respeitada e as instituições públicas ou não devem respeitar essas normas. Infelizmente, nós deixamos passar os erros ortográficos e utilizamos a desculpa de não termos ratificado erros, não termos ratificado o novo acordo ortográfico, então vamos deixar passar. Porque se nós andarmos e virmos as paisagens linguísticas que vão circulando, refiro-me a placares eletrônicos, os carros que circulam, carros inclusive oficiais ou institucionais ou estatais, com erros graves de língua portuguesa. E a desculpa é que é o acordo ortográfico. Não, quer dizer, aqui é importante lembrar que nós estamos a tratar de dois aspectos completamente diferentes. Uma coisa é o acordo ortográfico, outra coisa são os erros ortográficos que cometem em documentos, em instituições, e, infelizmente, nós vamos sacralizando esses erros ortográficos. Ok. Professor Luís Mendonça, qual é o seu posicionamento? O meu posicionamento é o mesmo. Nós devemos ratificar o acordo, porque o acordo já está. Não é uma questão de... Estamos à espera que ele já está espalhado em tudo. Diário da República. O que é que está a faltar? Diário da República, assinado por altas personalidades do governo, com o acordo ortográfico, a palavra já sem hífen, psicossocial, por exemplo... sem o CEP, por exemplo, no objetivo. Agora, o que é que diz o acordo ortográfico? Diz o seguinte, na base 1, artigo 1º, restaura o K e o Y e introduz o débito, que não havia no acordo de 45. Fazendo o alfabeto português possuir 26 letras. O anexo 2 do acordo contém o item 7.1, inserção do alfabeto, que justifica a introdução dessas 3 letras e das 3 razões, nós destacamos a que mais nos interessa. Diz assim, a linha C, nos países africanos de língua oficial portuguesa, existem muitas palavras que começam por aquelas letras. E não só começam, têm essas letras, o capo, isso está no acordo, as pessoas não leem o tal acordo. Está lá. Agora, pode sim. Agora, o que é que eu penso? Eu penso que, como o Brasil fez, nós devemos, e já fizemos isso em 75, apropriar-nos da língua que é nossa, porque o colono deixou cá e nós conquistamos essa língua. Temos que nos apropriar da língua e fazer dela o que mais nos facilita a comunicação. E já fizemos isso em 75, quando temos Kwanza Sul com KDB. Voltamos para trás. Por quê? Nós em 75 fomos heróicos e patriotas, e dissemos, vamos nacionalizar a língua, e nacionalizamos. KK. Depois voltámos para trás, por quê? Acho que foi o ministro da Administração do Território, né, que exarou uma circular, que eu estava no jornal e isso circulou lá, então voltamos outra vez ao Kwanza Norte com CU. Por quê? Eu penso que o pensamento do dirigente foi o seguinte, se você diz que não ratifica o acordo, então tens que cingir o acordo de 45. E o acordo de 45 não permite usar o K e o Y e o D. Então, é isso. Esteve bem, nesse caso, o dirigente na altura? Na altura, o dirigente esteve bem? Esteve bem porque você,
não quer ratificar o acordo, então tem que se cingir ao acordo do 45. Agora, você se quer cingir ao acordo do 45, tem que ensinar bem a língua em conformidade com o acordo do 45. E quanto à questão de justificar os erros ortográficos com o novo acordo? Já vou passar à professora Ana Paula. Quanto a essa questão que dizia o doutor António Quino, que as pessoas aproveitam-se dos erros para justificar a não ratificação. Não sabem também, porque eu mesmo como professor universitário... Não sabe. Olha, capitão, eu mesmo como professor universitário, às vezes fico confuso e tenho que ir outra vez à internet, porque já não sei se psicossocial é com IFA, se mini biblioteca é com IFA. Eu tenho que ir estudar outra vez, porque é uma confusão tão grande. Um está a escrever de uma maneira, outro está a vir, de dentro de Angola, está a vir a palavra assim, sem IFA, resvés tem IFA, e apareceu uma dias sem IFA. E eu tenho que andar constantemente a rever a língua. Isso é um problema. É melhor ratificar, porque ele já está cá dentro. Mas tem a humildade e inteligência suficiente de ir consultar para saber o que está certo. Não comete o erro. Não é que eu estou a escrever, é que eu já estou a ver escrito num documento oficial. Sim, e ele disse, mas isto é assim que se escreve ou não? Zé Luís, Está escrito. desculpa. A professora Ana Paula estava a pedir a palavra... Vamos só passar a palavra aqui à doutora Ana Paula para rebater. Não sei se é rebater, Contribuir. mas exato, aproveitar o exemplo da base 1 que teve o avanço que teve, porém depois não explica como proceder. E são estas questões que nós fomos exigindo. Por que que nós exigimos isso? Porque quando chegou, por exemplo, a vez do exemplo do Tupi-Guarani, está lá a explicação de como proceder. O que nós estamos em busca é de como proceder em relação àquilo que é novidade na língua portuguesa e que é contributo nosso. Isto não quer dizer que nós queremos transportar tudo das línguas banto para a língua portuguesa. De maneira nenhuma. Estamos a tratar aqui de questões que já estão oficializadas, inclusive em dicionários portugueses e brasileiros. Mas isso foi esquecido quando o acordo ortográfico foi revisto. E não deveria ter sido esquecido, porque já está consagrado, já está nos dicionários. Portanto, são questões muito mais profundas do que, vamos lá, mero capricho. Nós já falamos de patriotismo, não é? É uma questão de patriotismo e que até nos devíamos unir mais. Porque mesmo ratificando, como ele está agora, não é? Nós, primeiro, vamos continuar a ter duas variedades, a do Brasil e a do Portugal. Elas não são uma única, mesmo depois da ratificação. É importante que isto fique esclarecido. Agora, o que me parece que também não está a ser tido em conta é a questão informática. Portanto, nós estamos-nos a queixar da questão informática, que como os softwares são produzidos... Está bem, os softwares são produzidos por outros países, onde há predominância do conhecimento das variedades de Portugal e do Brasil, então estes softwares é que predominam. Contudo, também em dezembro, tal como em dezembro chegou-se à conclusão que é necessário rever, e seria importante nós agora refletirmos dessa forma, não é? Sim, sim. Avançar, futuro, projetar. Em vez de pensarmos que devemos ratificar, tendo em conta que todos os Estados já concluíram que sim, é possível e é necessário rever o acordo ortográfico, não é? Então, agora, o que é que nós devemos fazer, como devemos fazer? Devemos projetar esta grande possibilidade que Angola tem agora de poder levar à consideração também as suas propostas. Angola já pensou em impor a sua soberania, neste caso falava de patriotismo, por exemplo, e falou dos softwares. Pois. Não se pensa nessa possibilidade de impor que os softwares que são importados ou quando produzidos tenham em conta esta questão do português falado em Angola, olhando para o acordo de 45? Olha, é uma questão que de facto tem estado a ser discutida, mas devo dizer que também em dezembro, que era isso que me estava a faltar dizer, voltaram a repor a possibilidade de se usar a versão de 1945 nos softwares do Windows. Voltaram a repor. E do que pude perceber, mesmo, por exemplo, em Portugal, há uma grande demanda de escritores
que pretendem voltar a editar com O documento de 45? De 45, exatamente. Portanto, há um retrocesso. Por isso, penso que nós devemos estar mais concertados para agora vermos de que forma nós podemos avançar. Ponto número 1. Ponto número 2. Não ajudar os alunos a fazê-los pensar de que, de facto, o problema é o acordo ortográfico. Porque não é. O problema é a ausência do exercício da escrita, da leitura, como nós também já estivemos aqui a ver, que também deriva de outros problemas. Mas se nós misturarmos tudo, vai ser muito difícil nós percebermos por que razão até agora. Em alguns casos, por falta de não se incentivo por parte dos professores, né, que devem fazer também. Eu não Vamos diria, também chamar a conversa aqui o Dr. Arlindo Isabel. E eu ia perguntar-lhe, Dr. Arlindo, Portugal e Brasil, quando sentam à mesma mesa para fazer esta discussão toda, tiveram também aqui uma perspectiva económica, já que são os maiores produtores de português falado, por exemplo, em termos de literatura e não só? Claramente. Então quiseram impor aos outros. O acordo gráfico é também um problema económico e provavelmente é um dos fundamentos. E não estará a prejudicar, por exemplo, o mercado angolano? É um dos fundamentos, digamos, dessa uniformização, né? Ou tendência para a uniformização. Mas eu queria lembrar, quando eu pedi a palavra, e por causa da base 1 e o capa, antes do acordo, é preciso lembrar que a Angola teve aqui uma comissão da Unesco que trabalhou com o Ministério da Cultura, que elaborou os 6 alfabetos em línguas nacionais, que foram aprovados, não sei se é por uma lei... Pela Assembleia Nacional? Antiga Assembleia do Povo. Antiga Assembleia do Povo. E esse documento legal provavelmente nunca foi revogado. Não. Né? Não creio que tenha sido revogado. Portanto, que tinha aprovado o alfabeto do Coinhama, se não estou em erro, do Quimbundo, Conga, Chokwe e Umbu. A palavra Chokwe é como se... E Umbundo, exatamente, sim. Portanto, houve, e as pessoas estão aí que trabalharam nisso. Bom, a doutora Amélia Minga já partiu para a eternidade, mas o Zavone Tondo e outros ainda estão aqui e conhecem perfeitamente. Existe. Portanto, a base 1 do acordo de 1990 não é original, portanto, nessa proposta. Muito bem, vamos seguir olhando aqui para esta questão das visões, das perspectivas. Professora Maria Helena Miguel, há aqui, e já disse que é defensora desta ratificação, como é que nos próximos tempos o país poderá resolver este problema? Uma questão de chamar os outros para assentar à mesma mesa, acelerar esta discussão, uma questão de impor também a sua visão. Como é que se pode resolver isso? Eu acho que nós temos um Instituto Nacional, um Instituto de Línguas, não é? Que está a trabalhar nisso. Eu acho que este trabalho sobre o que estamos a fazer sobre o acordo ortográfico devia ser mais discutido amplamente, devia ser dado a conhecer à sociedade, porque até agora nós não sabemos, ignoramos ainda o que é que estamos a fazer, de que é que estamos à espera. Então eu pedia, doutora Paula, se fosse possível, a academia, envolver mais a academia. Eu sei que há uns anos nós estivemos envolvidos neste processo, mas é importante envolver a academia para nós também darmos a nossa opinião e acompanharmos todo este processo. Isto é importante. Nunca me tinha percebido desta perspectiva de as pessoas tolerarem os erros ortográficos com desculpa de que nós não ratificamos. Isto é absolutamente imperdoável. Professora, já vai poder talvez continuar um comodismo da parte de professores ou isso, ou ignorância, não sei, não é? Mas isto é absolutamente imperdoável. Vai poder continuar esta abordagem mais daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos para continuar a olhar para esta temática que tem que ver com
o acordo ortográfico. Estamos a falar hoje de Angola e a grafia do português, olhando para o acordo ortográfico de 1990, um documento assinado por Angola, entretanto, não foi ainda ratificado. Fico por aí, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para a segunda e última parte do Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a falar de Angola e a grafia de português, acordo ortográfico, olhando para o documento de 1990. São nossos convidados José Luís Mendonça, é professor e escritor, Arlindo Isabel, diretor da Miami Editora, António Quino, secretário-geral da Academia Angolana de Letras. Também está connosco Maria Helena Miguel, professora de Língua Portuguesa, e ainda Ana Paula Henriques, que está aqui a representar o Ministério da Educação. Professora Maria Helena Miguel estava com a palavra antes de fazermos o intervalo e falava da questão de justificarmos os erros cometidos tanto na fala como na escrita porque Angola não avançou ainda para a ratificação do documento. Disse que não é aceitável este posicionamento. Não é aceitável o posicionamento dos professores que não corrigem os erros ortográficos, justificando que ou que é o acordo ou que não tem o acordo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, como disse a doutora Paula e o doutor Quino. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos atualmente o acordo que nós seguimos, é o acordo de 1943-45. E estão estabelecidas as normas escrita do português. E nós temos que obedecer a esse acordo, a essa norma. Portanto, é absolutamente imperdoável que haja um posicionamento desses a justificar com o acordo ortográfico. Professor Luís, dizia que tem uma solução para este problema. O país tem uma solução. Nós somos donos da língua. A língua não é um corpo autónomo, uma coisa que está aí e como a lua ou o sol. Não. A língua está colada à alma da pessoa. E até porque vários estratos sociais falam de maneira diferente dentro da sociedade. De modo que, antigamente, antes de 45, nós temos uma brincadeira que é como é que se escrevia farmácia antigamente? Era com PH, farmácia. E hoje? Hoje escreve-se com H, hoje é com H, a palavra hoje. É uma brincadeira. Portanto, as palavras já mudaram. O Templo de Camões, ele tem um poema que diz assim, sobre os rios que vão. Sobre os rios que vão, essa palavra já não existe. Então, a língua vai mudar, quer queiramos, quer não, em Angola, e vai ser diferente da do Moçambique e do Brasil. O Brasil tem uma autonomia que escreve a palavra Antônio com acento circunflexo. Quer dizer que nós não precisamos de estar a discutir, eu chamo isso de discussão sobre o sexo dos anjos. Vamos para discutir sobre o acordo ortográfico. Vamos criar uma comissão dentro do Ministério da Educação ou da Cultura, sei lá, com especialistas angolanos, não precisamos tratar de estrangeiros, que vão preparar a nova gramática de Angola, o novo dicionário, e vão ver o que é que vamos fazer com a língua. A palavra Coaba-Nzoj tem que ser escrita com capa de Coaba e Nzoj, N-J, Nzoj, uma palavra, uma terra lá em Malange. Portanto, nós temos que ver essas questões, temos que ser independentes, apropriar-nos da língua portuguesa, que é a nossa também, é uma língua africana hoje já. A língua portuguesa é uma língua africana já. Ao lado das línguas bantu e das outras. E trabalharmos aqui dentro uma comissão, com especialistas bem pagos pelo governo, que vão trabalhar nesse aspecto de esquecer o acordo do Brasil e Portugal. Não é? E vamos criar o que é nosso. Agora a língua, estamos a trabalhar com ela, é assim que se escreve. E mais nada. E avançamos para frente. Enquanto os outros especialistas vão discutindo lá os acordos, vão sentando lá no Brasil e no Portugal, nós estamos aqui a trabalhar entre nós e lançamos o que é nosso. E a difusão deste que é nosso, como é que vai ser feita? Se falta a produção, professor Luís Mendonça? Não, nós vamos trabalhando nesses aspectos e vamos ver o que é que temos escrito. Mas, por exemplo, a palavra Coabanzoj tem que ser escrita assim, Coabanzoj, com capa de e vai ser assim dos manuais e vai ser os outros. Agora, o resto é que as palavras como, por exemplo, a ação tem 2 Cs. Um C depois outro conselheiro. Já se escreve só com um C. Então, o acordo ortográfico de 1990 é precisamente para debater essas questões do ação sem ser do facto. Não é, essa é a questão essencial do acordo. Vamos usar isso ou não? Temos que decidir. Se vamos seguir essa linha, vamos. Se não vamos seguir, temos que, desde o ensino primário, primeira classe, o professor tem que dizer ao aluno, o facto é com C. E tem de corrigir o miúdo. Quando ele chegar adulto, vai trabalhar na administração pública, não vai escrever facto sem C. Esse é que é o problema. O problema está no ensino primário.
Já que fala do ensino primário, hoje também há discussão, por exemplo, dos manuais que são usados no ensino primário. No caso de colégios que têm parceria com editoras portuguesas. Tem Não vamos aqui citar para não publicitar como tal. Tem algumas mas e há depois esta confusão, digamos, permitam-me o termo, com os manuais produzidos aqui internamente. Sim. Como é que há aqui também um problema que deve ser visto? Aí tem que ser o editor a falar, porque ele é que Arlindo Isabel, ver como é que vai resolver essa Mas questão. eu acho que isso... Ou seja, nós, na verdade, Mas no caso está-se a usar os dois documentos. sim, mas voltamos a tocar na mesma questão, não é? Eu penso que tem havido permissibilidade para se sacralizar um erro, porque existe uma norma, e a norma é do Acordo Ortográfico de 1945. Mas ele está a estudar com o livro que foi produzido. Aí a mão do Estado, É exatamente isso que estamos a questionar. É exatamente isso que estamos a Porque questionar. isso aqui é uma penalidade. Ou seja, quem viola a norma deve ser penalizado. E a instituição que está a violar a norma, utilizando manuais que se socorrem do Acordo Ortográfico de 1990, está a cometer uma penalidade. Mas essa instituição mesma já disse que prefere usar aqueles documentos porque os nossos produzidos aqui não veio com... Sim, mas o problema da língua... Os manuais desculpa, é um problema angolanos da não estão soberania. escritos com a norma do novo acordo ortográfico. Não. Sim. Agora, eu E acho que isso alguns acontece colégios mais a usam a nível norma do do acordo. ensino superior, que não há manuais feitos para o ensino superior e nesse nível os alunos usam manuais de Portugal, do Brasil, e aí têm contacto com essa escrita do acordo ortográfico. Aí sim. Professora Ana Paula. Posso falar? Sim, vamos lá. Não só. O problema é que há também colégios, digamos, de estrangeiros, não é? Que usam... Mesmo nacionais. Agora, o que é que devia acontecer? O governo angolano deveria impor, porque é uma questão de soberania. Sim. Mas quantas pessoas, quantos de nós temos consciência do que é soberania de um país? Isso é a grande questão. É aquilo que eu falei. Não é? Mesmo pessoas que estão dentro do aparelho de Estado, muitas delas não têm sentido de Estado. É já uma questão, comercial e económica. Portanto, o Ministério competente deve verificar a sua inspeção, deve verificar o que é que está a acontecer nos colégios, porque isso é ministério no seu país. Não acredito que Angola, se tivesse uma escola em Portugal ou no Brasil, fosse usar, digamos, vamos pensar que estivéssemos numa posição contrária e nós impuséssemos uma norma numa escola nossa lá. Né? Provavelmente em matéria de ciências ou outras que podia ser, mas agora geografia, língua portuguesa, etc., que é também um veículo de ensino da cultura de um país. Isso não seria aceito. Professora Ana Paula, pode ajudar-nos a compreender, neste caso, por exemplo, como é que o Ministério tem estado a resolver esta situação de colégios que estão a usar manuais produzidos noutros países e a questão, por exemplo, do Exame Nacional, um aluno que participa do Exame Nacional, se escrever com o português, permita-me, do Brasil ou de Portugal, este aluno é aprovado ou reprovado? Bom, eu ia começar apenas para primeiro esclarecer a professora Maria Helena Miguel que nós trabalhamos com a Academia. A Academia esteve nesta reunião do dia 6 de dezembro. Sim, participou. Nós temos comunicado, temos convidado e quando a Academia nos convida, nós também fazemos parte. Falar da Academia de Letras ou das universidades, das escolas? Penso que é nesta perspectiva que a professora Maria Helena as duas, estava a falar. A Academia de Letras e as universidades. As universidades, ok. O As Ministério da academias Educação... nos países, no Brasil e em Portugal, são as academias que, trataram, em última instância, fazem a proposta desses documentos. desses documentos. Mas não é o caso em Angola. Nós não seguimos esta regra, vamos ver quantos anos têm as academias de Portugal e de Brasil, que tradição têm, científica, e quantos anos tem a Academia Angolana de Letras, por um lado. Por outro lado, não é esta a realidade do nosso país.
Contudo, a Academia Angolana de Letras não é excluída e a Academia, enquanto universidades, também não. Temos lá membros que são professores de instituições universitárias e no mês passado, Sua Excelência, a Senhora escreveu ao Sr. Ministro do Ensino Superior para indicar os professores que deverão fazer parte desta equipa. Também escreveu ao Sr. Presidente da Academia Angolana de Letras. Portanto, embora possa não parecer, nós trabalhamos em conjunto com vários especialistas e várias sensibilidades do nosso país. Olhemos então para a Era só questão do exame nacional. O exame nacional. É importante que fique claro, como já foi dito por todos os colegas aqui do painel, que se perceba que a lei da ortografia, portanto, lei da ortografia, é uma lei como qualquer outra, que deve ser respeitada. Portanto, não podemos facilitar pensando que esta questão deve ser relevada por nós não termos ratificado. Ou somos ou não somos um Estado soberano, não é? Portanto, não há qualquer dúvida em se identificar um erro, não é, no quadro da avaliação e considerar erro como tal. Isto não é um problema para o Ministério da Educação. Mas isso tem estado a acontecer, professora Ana Paula? Esta questão de olhar para da correção do texto, do exame, por exemplo, do aluno que está habituado o ano todo estuda, por exemplo, com um manual que vem de Portugal e que quando ele for fazer o texto, ele vai utilizar aquela grafia de 90. Eu tenho dificuldade em responder-lhe diretamente a essa questão, porque eu não conheço um colégio que faça uso dos manuais de Portugal. E então eu tenho dificuldade. Só que manuais produzidos em Portugal, com a norma de 1990. Continuo a ter dificuldade porque não tenho conhecimento. Sei de colégios que têm preferência em outros autores angolanos, mas manuais de autores portugueses eu não tenho conhecimento. Então tenho dificuldade em dar-lhe uma resposta direta e concreta sobre o assunto. Entretanto, a nível dos exames nacionais, mantém-se a regra de 1945. Penso que, se existir, tal como já disse o Dr. Arlindo Isabel, para além do caso da inspeção, os próprios pais devem exigir, não é? Que os filhos sejam ensinados de acordo com as leis do país no qual eles se encontram. Porque se os pais pagam, também devem exigir. Bem, vamos olhar para outras questões. Professor Luís Mendonça, a questão da produção literária, vocês, enquanto autores nacionais, têm dificuldade de, por exemplo, levar o vosso trabalho para fora por causa desta questão também relacionada ao acordo, à grafia? Bom, eu publiquei já 3 livros em Portugal e todos com a grafia do acordo de 45. Eu não mudo. Eu escrevo assim, né? Não tem problema nenhum. E são lidos lá em Portugal. Nunca foi questionado? Não, porque é fácil uma pessoa de ler os 3 acordos do Brasil, Portugal, um brasileiro ler angolanos, um angolano ler o Brasil. Eu estudei Direito com um grande professor do Brasil, tive o manual dele, o professor Miguel Reale, e no brasileiro, português brasileiro, não tive nenhuma dificuldade. Uma coisa que já entrou em Angola, está nos manuais mesmo das creches e tudo, é a abolição dos determinantes e do artigo antes do substantivo. Por exemplo, todas as pessoas, já não se escreve todas as pessoas. Tiraram os determinantes antes do artigo. Esse é um problema que já está muito espalhado já. Todo mundo já escreve assim sem o determinante, como se escreve no Brasil. E há professores universitários a escreverem econômico com acento circunflexo. Está errado ou está certo, professor? Está errado, mas escreve-se assim normalmente. As pessoas acham que é normal. O problema é que as pessoas acham que aquilo está bem. E sai nos jornais, no Facebook, em tudo assim. Econômico com acento circunflexo. Essa palavra é que mais está a ser usada. O econômico com acento circunflexo escreve-se assim no Brasil. Há coisas que entraram aqui, não só do português de Portugal, mas do português do Brasil. Agora, eu aqui queria propor ao Ministério da Educação, talvez que abolíssemos a crase.
Porque ninguém consegue, nem pessoas de alto nível de ensino, consegue acertar com a crase. Onde devem meter a crase do método e onde não devem usar a crase? Usa. Esse é que é um problema. Esse é o problema bicudo, que não há hipótese. Estou agora a ler o livro de um jovem, publicou há dias, que tem prefácio José Eduardo Abalusa, e ele já não sabe onde meter, não tem crase ali, vai ter que falar. E, portanto, há aqui um problema que talvez o Ministério da Educação arranje uma solução. Como é que vamos ensinar as crianças o que é a crase, quando é que deve ser usada e porquê que não se ensina? Porque os professores também não sabem. Os professores do ensino de base. Eu tenho lidado com professores, dar aulas. com professores das creches do ensino de base e vejo o que é que eles escrevem. E vejo que isto aqui, o que ele está a ensinar às crianças é este português, sem os determinantes, consenso circunflexo onde deve usar e principalmente a crase. Ninguém sabe. Problemas já identificados, como é que se pode resolver, professor Luís Mendonça? Nós temos que pegar... Essa questão, por exemplo, dos professores que cometem estes erros. Eu tenho erros. solução para isto. Todos os professores do ensino primário devem ser reciclados. Todos. De Cabinda ou Cunena. Agora, os problemas do ensino em Angola não podem ser resolvidos por especialistas estrangeiros. Já se fez aqui 2 grandes reuniões do Ministério da Educação e vieram especialistas estrangeiros. Não pode. Nós, os mais velhos aqui, podemos dar solução a essas coisas. Reciclar os professores. Temos que fazer reciclagem dos professores constantes para ver se os professores do ensino primário acertem com coisas básicas, que é a crase, os determinantes, os acentos gráficos, os sinais de pontuação. Eles não sabem. Não sabem. Muito bem. Eu não sei se posso... Sim, sim. O professor... Luís Mendonça? Sim, o professor Luís Mendonça tinha falado da questão do trabalho interno a ser feito. Eu queria aproveitar para dizer que em novembro do ano passado nós tivemos cá um encontro sobre a lexicologia, lexicografia e terminologia em Angola. E deste encontro, um dos elementos justamente que saiu das conclusões é justamente a elaboração de um dicionário ao qual se denominou ProRibas e está a ser iniciado. Porquê ProRibas? ProRibas porque decidiu-se tomar como ponto de partida o dicionário de Oscar Ribas, portanto, a chamada angolanização, como disse o professor Luís Mendonça, não é? Ter como ponto de partida o dicionário de Oscar Ribas e este trabalho está a ser feito por um professor angolano da nossa Escola Superior Pedagógica do Bengo, que está a trabalhar conosco neste sentido, esperando que venhamos a ter sucesso, não é? Enfim, estamos também a iniciar os trabalhos do vocabulário ortográfico nacional, que é uma das tarefas que nós também temos, que é justamente para, à medida que nós formos obtendo os produtos, termos estes instrumentos nacionais de extrema importância para fixar a norma. Desculpe, professor, eu ainda continuo a insistir que tudo passa pelo professor. Sem dúvida, sem dúvida. Temos que atingir o professor agora. Sem dúvida. De Cabinda ou Cunena. Então temos que fazer, investir dinheiro e arranjar pessoas que vão reciclar as pessoas em período constante, né? Constantemente. Até... Arlindo Isabel dizia que é uma questão de leitura, não é? Os professores não estão a ler também. Absolutamente. Não, um professor que não sabe como ensinar o uso da crase, que não sabe que todo tipo de acentuação correta, não é? É claro que ele próprio... Nós só damos aquilo que temos, não é? Se nós não nos cultivamos, nós não lemos, não temos vocabulário, não temos um certo número de palavras, não conseguimos construir pensamento, é evidente que também não vamos conseguir transmitir corretamente conhecimentos, né? Passar conhecimento aos mais novos. Então, o problema fundamental é a leitura. É a leitura. Tanto leitura lúdica, leitura científica, leitura, digamos, administrativa, as pessoas estão nas administrações. E um dos maiores problemas hoje no mundo é justamente isso. Dizem que há um estudo que estive a ler muito recentemente, que isso também terá, digamos, está na base de uma espécie de retrocesso da inteligência universal, né? A falta de leitura, porque as pessoas perderam a flexibilidade mental por não lerem, não é?
E o mais grave ainda, segundo esse estudo, é a situação daquelas pessoas que depois chegam a lugares, digamos, de mando, de direção, enfim, de decisão, mas que não têm, digamos, uma base sólida de leitura, não conseguem ler 10 páginas por dia. Se não se cultivaram, não têm o hábito de ler pelo menos no mínimo 10 páginas por dia, dificilmente ele vai tomar boas decisões. Se estiver num cargo de chefia e tem que decidir um dossiê, por exemplo, com 15, 20, 50 páginas, não é? E ir a uma reunião e ser produtivo. António Quina, também a questão do acesso ao livro, que fala-se muito também que não é fácil ter acesso ao livro. Vocês, a Academia Angolana de Letras, como é que pensam em contribuir para a resolução deste problema? Bem, a contribuição que a Academia Angolana de Letras pode dar neste processo, ou tem dado nesse processo, provavelmente não tem a dimensão da divulgação que deveria ter, porque nós temos estado a realizar atividades e eventos neste sentido. Mas também é claro que, tal como acontece em qualquer parte do mundo, mesmo a nível da CPLP em particular, há um maior investimento da parte do Estado para os trabalhos de pesquisa, investigação e até... Aliás, a Academia Angolana de Letras é um parceiro do Estado. E como parceiro do Estado, provavelmente o Estado poderia olhar para a Academia com outros olhos. Ainda não tem um olhar que a Academia espera por parte do Estado. Agora, a questão do livro, e isso também a Academia já o disse várias vezes, ainda a última conversa da Academia, quinta-feira, com a escritora Cremilda de Lima, isso ficou claro. O Estado tem que assumir que o livro é um fator primordial para o desenvolvimento humano. O Estado tem que perceber isso. Portanto, não se pode pensar no desenvolvimento sustentável, não se pode pensar no desenvolvimento humano se não houver um investimento no livro. O livro ainda é extremamente caro para o cidadão. O livro existe, e a produção mas interna também se não torna inacessível ainda, porque o custo de produção é extremamente elevado. O Estado poderia aparecer para suavizar e o livro chegar ao mercado a um preço mais leve e que permitiria que o acesso ao livro fosse mais universalizado. E, infelizmente, penso que ainda não há da parte do Estado essa percepção. E como não há essa percepção, o acesso ao livro se torna difícil. Agora, não é desculpa para que professores não percebam em que momento se deve utilizar a crase. Porque... A crase é só um exemplo, há outros erros que são cometidos. Mas estou a dar um exemplo, porque a preparação de uma aula exige pesquisa, investigação, consulta. E o professor, quando está a preparar a aula, tem que fazer isso. Agora, o professor, quando não pesquisa, não consulta, claro que vai meter-se no erro de não saber em que momento deve utilizar a crase. Portanto, se ele pesquisar, se ele consultar as fontes, se ele for ao terreno, se ele investigar, claro que não terá dificuldade de perceber como é que determinada palavra deve ser escrita. Desculpe, professor. Falando do livro, eu publiquei um livro o ano passado em Portugal e ofereceram 20 exemplares como direitos de autor. A Caixa levou 6 meses, mas pronto, lá consegui. Fui lá o mês passado, a semana passada, nos Correios. Eles mandaram-me de Portugal o código, fui lá. Aquilo é uma oferta. Eu tive que pagar 86 mil kwanzas. Eu estava a explicar aos senhores da AGT que estão nos Correios. Este livro é oferta. Portanto, se é oferta, como é que eu vou pagar? E é o autor. É? Não, porque aqui está o preço do livro, você tem que pagar os direitos alfandegários. E lá tive que pagar, porque se você não pagar, vai ficar com o cadastro sujo na AGT. Ou e não recebe o produto. Vamos as contas, vamos fechar as contas do banco. Tive que pagar os 86 mil kwanzas. Mas não é possível uma coisa. Isso, a AGT tem que rever, o governo tem que rever esta questão. O livro é da minha autoria mesmo. Eu paguei por um próprio livro, que é uma oferta. Sim, nós quando... Eu estou a comprar o meu próprio livro, Arlindo Isabel também tira... O governo Angola. Estou a comprar o governo Angola. São em Portugal.
São impressos poucos são exemplares, coisas, 500 são exemplares coisas. para exemplares, né, de livros. A questão do número de exemplares de Isso é livros que são surreal, também mas- impressos, por exemplo, anualmente, Sim. ainda não responde Primeiro, à demanda. primeiro, deixa-me fazer uma seguinte consideração. O livro deveria ser considerado como um produto de amplo consumo, devia estar entre os bens de consumo Da cesta básica. da cesta básica, ok? Todo esse nosso processo de luta pela emancipação política, pela independência, etc., todo esse sacrifício que foi feito em prol das pessoas, da emancipação das pessoas, ok? Fazer evoluir científica, cultural, socialmente as pessoas. E isso só será possível com leitura, com formação, com educação. Portanto, nós senão estaremos sempre, e por isso é que muitos jovens às vezes se embrenham em situações menos boas. As pessoas têm que perceber que o projeto de sociedade que nós queremos é um projeto que exige a compreensão, digamos, do bem comum. E para que nós lutemos pelo bem comum é preciso que nos percebamos, que nos entendamos nós mesmos em primeiro lugar. Eu tenho que me autoconhecer. E se eu me conheço bem, se eu for alguém com o saber, só quem se conhece bem é capaz de procurar conhecer o outro, ser tolerante. E não é por acaso que o postulado fundamental e fundacional da Unesco diz que é na mente dos homens que nascem as guerras e é na mente dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. Como erguer as defesas da paz se essa pessoa não é culta, como dizia José Martí, um filósofo do século XIX cubano, que dizia que ser culto é ser livre. Ok? Agora, passamos para a realidade, o contexto atual. O que é que acontece? Nós temos um decreto presidencial, que acho também que ainda não foi ainda revogado, salvo erro, não sei se agora o plano de leitura o terá revogado, de 2014, que aprova a política nacional do livro e da promoção da leitura pública, que estabelece que o Estado compraria 20% de toda a primeira edição angolana. Ok? Na prática, o que acontece? Não acontece porque entidades podiam ser, por exemplo, dos fundos para essa finalidade. Seria a Biblioteca Nacional ou o antigo INIC, Instituto Nacional das Indústrias Culturais, né, que gere no Ministério da Cultura a política do livro. Deveria gerir a política do livro. Mas não tem essa dotação absolutamente nenhuma para essa finalidade. Podiam também, de forma indireta, dotar a cada biblioteca de fundos, do que se chama tecnicamente, em política do livro, fundos de aquisição. Cada biblioteca pública e escolar deveria ter um certo valor para comprar livros. As bibliotecas, sobretudo escolares e universitárias, deveriam obrigatoriamente conhecer e adquirir o que é da produção científica nacional. Ok? Quando nós estávamos a trabalhar, e indo, por exemplo, a questão que citou o Zé Luís Mendonça, eu estive no início, quando eu era diretor do Instituto do Livro do Disco Inaldo. Fizemos o primeiro esboço da política do livro. E uma das coisas que nós discutimos, o Zé Luís esteve também, porque ele depois liderou um projeto que até teve um prémio Unesco, que era a Biblioteca Juvenis de Turma, que era um ensaio justamente que fizemos em Cacoaco, em Viana, depois foi avaliado e a Unesco deu-nos um prémio naquela altura. Em relação à importação, o livro de autor angolano, editado, seja fora ou dentro do país, se for impresso na altura em que nós não tínhamos ainda capacidade gráfica, digamos, nem suficiente, nem em qualidade, digamos, que satisfizesse as nossas expectativas, o livro de autor angolano editado ou publicado fora, ao voltar para o país, não deveria, nunca deveria ser considerado como uma importação. Por isso é que se lutou o nacionalista e depois ministro das Finanças, Alcântara Monteiro foi ministro das Finanças. Se trabalhou
se fez a primeira, digamos, Redução, né? redução das taxas importação. alfandegárias, etc., que eram 45, mais ou menos os absurdos, assim, né? Para 35, depois continuamos a discutir até hoje, digamos, estar a quase zero. E não há imposição. Não há imposição do IVA, por exemplo, em relação ao IVA, não há imposição de IVA sobre o livro, mesmo de produção nacional ou de importação, não há. Né? Existe uma circular que foi zerada no ano passado, acho que no mês de março, depois de uma discussão entre as editoras e a AGT. Digamos, a AGT produziu um documento simplesmente para esclarecer um bocadinho aquilo que estabelece o Código do IVA em relação a essa questão. Não devia haver, digamos, imposição de IVA para importação de livro, mas na prática, excepto livros, digamos que pornográficos e outros que não têm absolutamente, digamos, quase nenhum contributo para a evolução das pessoas. Mas isso devia ser conhecido por toda a gente. Muito bem. Como disse, senhores, nós precisamos mesmo avançar. Professor Luís Mendonça, um minuto para a conclusão, por favor. De tudo que falámos aqui, o que é importante passar ainda a quem nos está a acompanhar e trabalhos que precisam ser feitos para olharmos para a questão da leitura, mas também para o acordo ortográfico. No minuto, eu diria que a criança é a base essencial de um país recém-independente. Saímos do colonialismo e devíamos, não só o Estado, mas toda a sociedade, temos que olhar para a criança. E uma das bases para a criança, o lugar da criança é na escola. Agora, essa escola tem que ter qualidade. Tem que ter leitura dos professores. Bem, professora Maria Helena Miguel, conclusões? Desviámos-nos um bocadinho para a questão do livro. O livro é importante, é fundamental no ensino, porque o aluno tem que ter contacto com o livro, não só para adquirir conhecimentos, porque também auxilia profundamente a questão da língua. Amplia o seu vocabulário, ajuda a perceber melhor as ideias, a escrita, memoriza melhor a escrita das palavras, por isso é fundamental. Mas só queria, se é a minha última intervenção aqui, deixar aqui uma preocupação, que é a seguinte: se nós estamos a prever inserir na língua portuguesa, na ortografia, digamos assim, os elementos das nossas línguas, até que ponto é que isso vai ter influência também no domínio da língua? Uma das razões que esteve na base da criação do acordo ortográfico foi exatamente que nas reuniões internacionais, quando chegava o momento de escrever o documento em português, ficava-se naquela hesitação: vamos escrever o português de Portugal ou o português do Brasil? Se Angola, no português de Angola, na ortografia de Angola, nós inserirmos muitas palavras de origem das línguas africanas, aqui dois problemas. Primeiro, é aquele porque começou no século XVI até o século XIX, que, por influência do Renascimento, voltamos à imitação dos clássicos e a escrita deixou de ser eminentemente fonética, passou a ser etimológica. Até chamaram pseudo-etimológica. Porquê? A maior parte, o grego e o latim, que eram as línguas que estavam na base do português, e escreviam mal. É isso que está a acontecer em Angola. Como é que nós escrevemos, por exemplo, a palavra ginga, a nossa rainha? Ginga, nzinga, zinga. Nós que não conhecemos a origem, não conhecemos a etimologia das palavras, cada angolano vai escrever porque ouve e escreve como ouve e sabe que o português tem uma escrita fonética. Então vamos escrever como ouvimos. Se nós introduzirmos as palavras, obedecendo a etimologia das palavras de acordo com a sua origem na língua, e nós temos 6 línguas, estamos a falar de 6 línguas, se essas palavras dessas 6 línguas entrarem
Já na temos escrita do português de Angola, estamos a imaginar a confusão que isso vai ser. Portanto, é bom haver uma grande reflexão sobre isso. E eu deixo aqui uma frase, mesmo que para concluir, só mesmo para terminar, que o João Melo disse em 2020, numa entrevista que ele deu ao Diário de Notícias, ele dizia assim... Ex-ministro. O ex-ministro? Sim, Ex-ministro. escritor Ele dizia poeta. assim, Sim. não existe apenas uma lusofonia, existem várias lusofonias. E grafar as palavras da mesma maneira não impede a expressão dessa diversidade, pelo contrário, consolida e expande-a. Portanto, ele disse isso e eu estou plenamente de acordo com isso. Portanto, se Angola insistir em introduzir a grafia etimológica das palavras de origem das nossas línguas, topónimos, antropónimos, tudo bem. Mas palavras comuns, nós corremos sérios riscos de ter permanentemente dúvidas na escrita dessas palavras. Como temos das palavras malange e uige. Ok. Hesitamos. Como é que se escreve malange e uige? Com J ou com G? Toda a gente hesita, não é? António então, Aquino, por muito favor. obrigada. Muito obrigado, professor. António Aquino? Bom, eu, num minuto que me resta, eu gostaria de tocar em 3 aspectos. Primeiro, e porque também Só vou lhe pedir que seja mesmo... acabamos por entrar por aí, eu gostaria que percebêssemos que o livro não é um instrumento de luxo, não é? E nós não podemos continuar permanentemente a transformar o livro como um elemento de luxo, que só determinadas pessoas, privilegiados, entre aspas, é que podem ir a uma livraria e comprar o livro que bem precisam. Um outro aspecto que eu gostaria de lembrar, e porque voltamos a falar da questão do acordo ortográfico, é que há toda a necessidade do Estado angolano fazer um investimento sério, porque nós, mais tarde ou mais cedo, nós teremos que ratificar o acordo ortográfico. E o investimento passa não só por deixar a carga toda sob o caminhão do Ministério da Educação, mas ser o Estado a assumir essa responsabilidade, porque, repito, isso é uma questão de soberania nacional. E falando em soberania nacional, e voltando à questão da paisagem linguística, eu penso que o Estado tem que ser mais incisivo sobre a sua soberania, porque não fica bem, não faz bem que pelas ruas das nossas cidades, até o mandarim, nós vemos nas publicidades estáticas. Não faz bem ao Estado angolano. Ficou o recado. A professora Ana Paula Henriques, a terminar, tem o seu minuto, mas também uma provocação. Esta luta não está perdida, a questão do acordo ortográfico. De maneira nenhuma. Depois de, no dia 6, ter-se concluído que devemos rever, portanto, não pode ser uma luta perdida. Mas eu gostaria... Mas há um alerta aqui feito pela professora... Pois, gostaria de esclarecer que me parece haver um equívoco. A intenção de Angola não é pegar nas palavras das línguas banto e inserir na língua portuguesa. Cada língua tem as suas palavras. E por isso é que eu dizia as consagradas. E nem fomos nós que as consagramos. Foi o Brasil e foi Portugal. Estão nos seus dicionários. Logo, o que nós estamos a dizer, atenção, estas palavras consagradas têm esta regra. Portanto, é importante que isto fique claro aqui. Nós não estamos a querer transferir o vocabulário das línguas banto para a língua portuguesa. Não é? Okay. Agora, em relação à questão também do Ministério da Educação, de facto parece, porque o Ministério da Educação coordena, mas trata-se de uma equipa multissetorial, que tem vários ministérios. Bom, como só tenho 1 minuto, não vou enumerar, mas são 9 ministérios que trabalham nesta matéria, que se reúnem, que refletem sobre a matéria. E para terminar, gostaria de voltar a falar da questão da escrita, no sentido de dizer que, de facto, devemos procurar aprimorá-la, como disse o professor,
Luís Mendonça desde a escola primária e perceber e fazer perceber de que a escrita é uma técnica e a técnica requer trabalho, preparação, sem a qual nós atingirmos o objetivo, que é escrever bem. Portanto, passa pela leitura e pelo exercício da escrita, que são elementos que, de facto, hoje pouco se exerce. Arlindo Isabel? Acho que é preciso retificar para ratificar. Não é? O acordo ortográfico. Retificar para ratificar. Eu partilhei desde o início que eu partilho dessa posição. Com alguma urgência ou com a calma necessária? Eu acho que ponderando todos os fatores, portanto, porque provavelmente os fatores técnicos podem ser resolvidos muito rapidamente, mas depois colocar-se-ia a questão relacionada com recursos financeiros para atender, por exemplo, no caso, só um manual escolar, por exemplo, da primeira classe, são mais de 1 milhão, mais ou menos, de crianças por aí que estão no sistema. Se cada manual custar o equivalente a um dólar, por exemplo, estou a refletir numa moeda estrangeira, mas vamos pensar que seja um dólar que corresponde a 100 kwanzas, portanto estamos a ver quanto é que o Estado precisaria para renovar toda a bibliografia, todos os manuais escolares para o ensino de base, só o ensino de base. Depois, e sabemos que a gratuidade do ensino, do manual escolar vai da iniciação até a 9ª classe. Muito bem, senhores, muito obrigado. Professor Luís Mendonça, professora Maria Helena Miguel, António Quino também, da Academia Angolana de Letras, professora Ana Paula Henriques, muito obrigado. E ainda Arlindo Isabel, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A você que esteve a acompanhar-nos também a partir da sua residência, muito obrigado pelo carinho da audiência. Já sabe, nós voltamos na próxima segunda-feira para falarmos sobre um outro assunto que pensamos também ser importante. Pode continuar a acompanhar-nos nas várias plataformas digitais, no YouTube, no Facebook e também nos acompanhar no Instagram. Vai estar disponível este programa para você poder rever também no nosso YouTube, Rede Girassol, e ainda no Facebook, Rede Girassol. Boa noite, fique bem.